Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou eu aqui, Maicon Lima, e esse é mais um vídeo do Projeto 6 e 5. No Projeto 6 e 5 eu trago vídeos na segunda, na quarta e na sexta-feira. Na segunda-feira nós temos uma aula live, quer dizer, uma aula ao vivo. Na quarta-feira nós temos o tema livre e na sexta-feira, hoje, que o vídeo está entrando no ar, claro que você pode estar assistindo depois, mas na sexta-feira eu falo sobre livros. Então eu trago aqui notadamente livros sobre investimentos. E todo esse conteúdo que eu trago aqui para você, ele tem o objetivo de te levar a sair desde o zero, desde as dívidas, até os 100 mil reais em investimentos. Esses investimentos são em renda fixa e em renda variável. E quando eu falo em investir, a gente lembra que você tem que investir com consistência e com segurança. Bom, e o livro de hoje que nós vamos trazer, novamente, é o livro do Robert Kiyosaki, o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então eu vou trazer para você alguns ensinamentos, né? 3 principais ensinamentos que eu aprendi com esse livro. E o primeiro ensinamento que eu quero trazer para você, do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, é supere a preguiça. Então ele traz isso no livro, ele diz supere a preguiça. Imagine a seguinte história que está contada no livro. Um pai de família, um homem, trabalha bastante, então ele é casado, normalmente ele tem 1, 2, às vezes até 3 filhos, e ele trabalha bastante, ele trabalha muito, ele chega tarde em casa, muitas vezes, e muitas vezes, inclusive, ele acaba levando serviço para casa, de tanto que ele trabalha, porque ele quer pagar as contas, quer sustentar a família, ele entende que isso é importante, né? E é uma situação bastante comum. Acontece que ele faz isso por bastante tempo, até que um dia ele chega em casa e a casa está vazia. Exatamente, a casa está vazia, ele está sozinho, quer dizer, a sua esposa com os filhos foram embora, né? Ou para casa da mãe, ou para casa, enfim, da amiga ou de outra pessoa. E quando chega nesse ponto, o que acontece? Esse homem que é muito trabalhador, né? Muitas vezes ele tem alguma função razoável na empresa, então ele já é uma pessoa notadamente de classe média, só que ele começa a perder o desempenho dele no trabalho. Então o desempenho dele no trabalho cai e o que acontece? Ele acaba sendo demitido também. Essa história conta no livro e é uma história bastante, história com H, né? Porque história com E é uma historinha, mas história com H, HI, eu entendo que seria uma história, vamos dizer assim, didaticamente aqui falando, uma história verdadeira. E eu já conheci algumas histórias assim. Dito tudo isso, o que acontece? Existem algumas pessoas que estão ocupadas demais para cuidar do seu dinheiro. Existem pessoas que estão ocupadas demais para cuidar da sua saúde financeira, que é o tema aqui desse canal, que é o tema, é o assunto do livro, né? E existe pessoas também ocupadas demais para cuidar da saúde. Também muito importante você fazer a sua caminhada, né? Mas a gente sempre tem a tendência de deixar para depois. Depois eu faço minha caminhada, depois eu entro para academia, depois eu faço meus investimentos e a vida passa e você vai pagando conta e muitas vezes você não faz. E essa ocupação constante, quer dizer, você está sempre ocupado, trabalhando o dia todo, levando o serviço para casa, segundo o livro, nada mais é do que preguiça, né? E eu diria, complementando, que é preguiça, muitas vezes, de enfrentar os seus medos. Então é preguiça de você aprender a cuidar da saúde, é preguiça de você aprender a investir da forma correta, é preguiça de você fazer uma melhor gestão do seu tempo. Conta o livro que a solução
para esse problema é a ambição. Pasmem, a ambição é muito vista pelas pessoas como uma coisa ruim. Eu aprendi em casa que ambição era sinônimo de ganância, muitas vezes, né? Não porque meus pais, enfim, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, mas parece que a ambição é uma coisa ruim e não é. Grandes empresários, grandes empreendedores, muito bons, eu diria assim, de coração, no sentido de que fazem caridade, quer dizer, são pessoas que prestam um serviço social. São pessoas que têm uma empresa que acabam dando empregos e acabam gerando toda uma situação social muito importante. Eles são muito importantes para a sociedade, tanto do ponto de vista financeiro, porque acabam gerando empregos, como do ponto de vista do empreendedorismo em geral. E essas pessoas, notadamente, e é o que o livro traz também, elas têm uma coisa: ambição. Então, o aprendizado de que a preguiça é um problema, a resposta é você ter um pouco de ambição. Ambição não faz mal para ninguém. Tem uma frase que o livro cita, né? O pai rico acreditava nas seguintes palavras, que quando você fala não posso arcar com isso, ou não posso fazer isso, não posso comprar tal casa, de repente, comprar tal carro, para eu contextualizar um pouquinho, isso é uma forma de você fechar o seu cérebro, deixar o seu cérebro fechado. Já quando você fala, abre aspas, na tradução do livro, como posso fazê-lo, fecha aspas, você cria possibilidades, você cria ambição, cria obstinação, você cria sonhos. Então, quando você pensa como posso fazê-lo, você cria sonhos. A partir de agora, então, você que está aqui comigo, você está proibido de dizer que não posso comprar. Eu vou usar o exemplo de casa e carro, porque acho que é mais palpável, é mais fácil de a gente entender. Então, eu quero lá, aconteceu comigo, por exemplo, vou contar uma história minha, acho que fica bem fácil de contextualizar. Eu quero lá comprar um determinado carro. Eu não sou apaixonado por carro, eu não sou apaixonado por aquele veículo, né, como a mídia planta e tal. Mas eu tenho vontade, eu tenho desejo de repente ter um carro mais seguro, de repente ter um carro mais confortável para passear com a família. E os carros que a gente aluga aqui no Brasil, infelizmente, não tem o carro que eu gostaria de ter. É um exemplo para contextualizar. Digamos que esse carro que eu quero comprar, ele custa 200 mil reais. E de repente eu posso dizer que, poxa, na minha realidade, isso não é uma verdade, é um exemplo, digo mais uma vez, na minha realidade 200 mil reais é muita coisa. Eu não posso comprar, quer dizer, eu não posso arcar com isso. Mas, segundo o livro, você tem que dizer como fazê-lo. Como que eu vou fazer para atingir esse sonho? Eu tenho uma estratégia muito simples, que é uma solução para isso, que eu chamo carinhosamente de estratégia do potinho. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Ó, isso daqui é um exemplo, tá, pessoal? Para contextualizar, serve muito para as crianças, mas se você não foi orientado quando você era criança, então vamos seguir o passo a passo lá e vamos recuperar esse tempo perdido. A estratégia do potinho você poderia ensinar para os seus filhos e vai trazer isso para você. Então digamos que você tem 2 potinhos aqui. O seu filho se chama, sei lá, hipoteticamente João. Joãozinho, nesse potinho você vai guardar o dinheiro para você sair no final de semana. Estratégia do potinho 1. Joãozinho, nesse potinho aqui você vai guardar dinheiro para, sei lá, comprar o seu videogame. Estratégia do potinho. Tudo aquilo que você quer comprar, seja o sorvete do final de semana, seja o videogame, seja o carro de 200 mil, você a partir de agora vai começar a fazer um investimento. Então você pega lá, sei lá, o Tesouro Direto, um fundo de investimento, um fundo de ações, investe em ações, aí você tem que estudar quais são as possibilidades que se encaixam dentro do prazo que você pretende adquirir, nesse exemplo, o veículo de 200 mil reais. Porque se você deixa o teu dinheiro tudo misturado, eu tenho aqui 100 mil reais, por exemplo, investido, ou tenho aqui 10 mil reais, está tudo misturado, você não está separando os valores. A estratégia do potinho que eu estou trazendo aqui, de uma forma muito carinhosa para as crianças, ela quer dizer que você deve segregar, quer dizer, você deve separar os valores.
Ah, eu preciso aqui de 200 mil para comprar o carro. Opa, o 200 mil está aqui, mas ele está separado num investimento diferente. Antes de continuar, eu quero te dar duas dicas. A dica 1 é que o link para você comprar o livro físico, se você gosta de ter o livro assim como eu, o link está aqui na descrição. Custa muito barato, custa menos de um café, né? E vai fazer uma grande diferença a leitura desse livro na sua vida. Eu recomendo esse livro você ler ele uma vez por ano. E a dica 2, esse vídeo, né? Vamos chamar de quase que aula, que é essa videoaula, eu desenvolvi um material, um PDF dela, e para quem está assistindo agora em setembro de 2020, é só ir lá no nosso grupo no Telegram, que eu vou disponibilizar, então, gratuitamente, o e-book para você. Se você está assistindo daqui a 6 meses, ou se você está assistindo daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei se o Telegram vai existir lá na frente, mas vai acompanhando a gente aqui no canal, porque sempre vai ter bastante conteúdo de qualidade. E o segundo ensinamento do livro que eu quero trazer aqui para você é: supere os maus hábitos. Supere os maus hábitos. Conta o livro que o Robert Kiyosaki e uns amigos foram assistir um filme. O filme era Conan o Bárbaro. E o protagonista desse filme era o Arnold Schwarzenegger. Acho que minha pronúncia está correta aqui, né? Arnold Schwarzenegger. Musculosão lá, né? Enfim, foi político e tal, né? E o Arnold, ele é um cara muito forte, muito musculoso. Então, alguns amigos fizeram a seguinte exclamação. O amigo 1 disse: eu queria ser forte como o Arnold. Quem não queria, né? Acho que quase todo homem, eu realmente gostaria, né? De ter todo aquele vigor físico que ele tem. O outro amigo fala o seguinte: eu ouvi dizer que ele era muito magro e muito fracote antes de ser musculoso. E o outro amigo disse: ele malha todos os dias, eu ouvi dizer. E é verdade, ele realmente era um fracote. Até que um amigo debochado do grupo, sempre no grupinho tem aquele amigo debochado. Sempre tem aquele amigo debochado. O debochado falou: pare com isso, pessoal, ele já deve ter nascido assim, vamos lá tomar uma cerveja. Né? Essa história está no livro, tá, pessoal? E o que eu quero dizer com isso? Ao invés de a gente se preocupar com a nossa saúde, não necessariamente você precisa ser todo forte, musculoso como o Arnold, mas eu acredito que ele trouxe isso no livro, no sentido de você cuidar da sua saúde, de você, de repente, fazer, né, como eu falei no começo aqui, fazer a caminhada, você talvez ir para academia, enfim, aí vai depender de como que você cuida da sua saúde, ou você cuidar da sua alimentação. Só que o amigo debochado do grupo falou: galera, abandona isso, vamos tomar uma cerveja, ele já nasceu assim. Parece que é mais fácil a gente ter o mau hábito. Aqui nesse exemplo seria de tomar cerveja, né? Que algumas pessoas dizem que tem vitamina B, mas um amigo meu disse que é B de barriga, né? Então parece que é mais fácil a gente ir para o mau caminho ou para o mau hábito do que a gente ir para o bom caminho e fazer a coisa certa. Então você tem que superar os maus hábitos. E falando ainda em superar os maus hábitos, a frase do livro que eu trago é o seguinte, abre aspas: se pago a mim primeiro, fico mais forte financeiramente, mental e fiscalmente. Então fica uma dica também, se você recebe salário, se você, enfim, é um empreendedor, ou quando você recebe a sua remuneração, primeiro você se paga, e eu digo, primeiro você faz os investimentos, e depois você paga as suas contas, paga os impostos. E esse é o ensinamento que ele traz no livro, porque se você paga todo mundo e paga você no final, você paga para você só o que sobra. E as chances são que muitas vezes não sobra nada. O terceiro ensinamento, então nós estamos trazendo aqui 3 ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre. O terceiro ensinamento é: supere a arrogância. Segundo o Pai Rico, abre aspas, toda vez que fui ignorante, vírgula, perdi dinheiro, fecha aspas. Eu quero dizer para você o seguinte, que aquilo que você sabe fazer, aquilo que você sabe fazer de verdade, aquilo que você estuda, você vai ganhar muito dinheiro. Por exemplo, eu gosto de ensinar sobre finanças, mas você tem que saber fazer, você tem que se especializar. Olha aqui alguns livrinhos aqui, alguns poucos. Eu adoro estudar, então você tem que se especializar naquilo que você se propõe a fazer. Aquilo que você não sabe, você tem 2 formas de aprender, segundo o livro. A primeira forma
procurar um especialista, por exemplo, quero aprender sobre finanças, sobre investimentos. Então você pode nos procurar aqui no Começar a Investir de 0 a 100. Né? Eu sou um especialista em orientar você em relação a investimentos e a finanças. Ou você pode ler livros também. Então não ache que você sabe uma coisa quando você não sabe. Eu quero fazer uma história aqui rápida para vocês. Eu tive um chefe, todo mundo no banco, né, no tempo que eu trabalhei no banco, todo mundo tinha medo daquele chefe, todo mundo tinha muito medo. Até que falaram para mim que eu ia trabalhar com ele. E aí, poxa, eu fiquei naquela situação, né, mas digo, beleza, vamos lá, estamos aqui para trabalhar e para dar resultado para o banco. O banco você tem que dar muito resultado, tem que dar muito lucro, né? É bem diferente da visão que você como cliente tem em relação ao que o funcionário tem, né? Mas enfim, então esse chefe ele era muito fechado, muito arrogante. E a arrogância muitas vezes é um escape para a ignorância. Então eu percebi que muitas coisas, muitas metas que esse meu chefe, que eram propostas para esse meu chefe, ele não conseguia bater. E eu conversava muitas vezes com ele, eu percebi e entendi que a arrogância dele, muitas vezes quando ele falava certas coisas, é porque ele tinha uma ignorância. Então as chances são que muitas vezes quando você encontra uma pessoa que tem muita arrogância em conversar com você, é porque simplesmente ela é ignorante naquele assunto. Ignorante aqui não é no sentido pejorativo, ignorante no sentido de não entender, de não saber, de não ter falado com um especialista ou de não ter lido livros, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para você. Então, se você não sabe um assunto, repito, não adianta você ser arrogante, porque isso não vai te fazer bem. Você vai ficar sempre numa situação meio complicada. O legal, o bacana é você realmente se informar. Então, resumindo aqui tudo que eu falei aqui nesse vídeo, os 3 ensinamentos que eu trouxe do livro para você hoje primeiro, supere a preguiça. Segundo, supere os maus hábitos. E o terceiro supere a arrogância. E as chances são que todo mundo tem um pouquinho de arrogância no sentido de ignorância dentro de você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse livro, né? Não deixa de ser uma parte do livro. Se você gostou, você pode nos ajudar dando um curtir, se inscrevendo no canal para receber as próximas notificações. Muito obrigado e um grande abraço. Tchau, tchau.